Delegada é presa suspeita de tentar extorquir policial rodoviário federal na Paraíba. 2 irmãos são presos suspeitos de homicídio no bairro do Mutirão, em Campina Grande. Chuvas são registradas nas regiões do Sertão e do Cariri, onde um dos principais reservatórios sangrou. E ainda, no futebol, 13 visita Botafogo e perde clássico válido pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. Hoje é quinta-feira, 22 de abril de 2021. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias desta quinta com uma notícia de um crime que para muitos pode parecer até inimaginável. Uma delegada da Polícia Civil foi presa nesta quinta-feira pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público da Paraíba, suspeita de tentar extorquir um policial rodoviário federal. Um escrivão também foi detido na operação que foi batizada de Cara de Pau. Sabrina Lima tem mais detalhes. A delegada Maria Soledade Souza e o escrivão, que não teve a identidade revelada, foram presos na manhã desta quinta-feira durante a operação Cara de Pau do GAECO. Ainda durante a deflagração da operação foi apreendida uma quantia em dinheiro. O valor total não foi divulgado. Os dois são suspeitos de tentar extorquir um policial rodoviário federal para tentar amenizar as consequências de um inquérito. Ainda de acordo com o GAECO, a delegada já foi alvo de investigações da Justiça. Em 2016, ela foi investigada por um suposto desvio no pagamento de fianças. O promotor Otávio Paulo Neto falou um pouco mais sobre as investigações. O caso é emblemático porque demonstra que, infelizmente, o sistema de justiça precisa ser repensado. Essa já é, me parece, a segunda ou terceira ação penal em face dela por crimes cometidos no exercício da função. O de hoje, ela foi presa preventivamente a pedido do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público, em conjunto com o GAECO, por compulsão, ou seja, ela extorquiu, né? E o que é mais assim emblemático ainda é que ela estava extorquindo um policial rodoviário federal, o que demonstra tão somente que o Brasil precisa repensar seriamente os seus institutos. Por quê? Porque por mais esforço que a gente empreenda, as pessoas não estão tendo temor de cometer essas práticas. Eu fico me perguntando, imaginando, o que é que uma pessoa que exerce um cargo público como esse é capaz de fazer contra um cidadão comum se ela faz isso com um policial. É realmente lamentável. E hoje pela manhã, 2 homens de 18 e 19 anos foram presos suspeitos de cometer um homicídio no bairro do Mutirão, aqui em Campina Grande. O crime aconteceu no mês de fevereiro e teve como vítima Denilson Simão dos Santos, que era conhecido como Chuck. Segundo a polícia, a motivação do crime seria vingança. A delegada Nercília Dantas, responsável pela investigação, deu mais detalhes. Os indícios apontam que são esses 2 suspeitos que foram presos, os autores da morte de Chuck, de forma que foi representado ao judiciário pela prisão preventiva dos 2, sendo deferido o mandado que foram dados cumprimentos no dia de hoje. Qual seria a motivação desse crime? Então, provavelmente vingança, porque Chuck era acusado, suspeito, inclusive existia um mandado de prisão contra ele pela morte do irmão dos 2 suspeitos de hoje, né? Em dezembro do ano passado ocorreu um crime em que o irmão desses 2 suspeitos foi assassinado. O crime era atribuído a Chuck, inclusive a delegacia de homicídio já tinha um mandado de prisão contra Chuck quando ele foi assassinado, contudo a família não esperou pela justiça e resolveu fazer com própria nome. Pelo menos é isso que o inquérito aponta. Mudando de assunto, a gente fala sobre o Abril Laranja, mês dedicado à conscientização da amputação. Problema sério que normalmente tem como origem a diabetes e também os acidentes de trânsito. A vida desta senhora foi marcada pelo diabetes. A mãe de Dona Neuza descobriu que tinha um problema em 2011 e morreu no ano seguinte. Apareceu a diabetes, ela fez a cirurgia e só aturou somente 12 dias.
faleceu. Ela também descobriu que tinha diabetes e, assim como a mãe, precisou amputar uma das pernas. Chorei muito, foi um desespero muito grande. Para mim foi uma tristeza. A pessoa perdeu um órgão, uma parte do corpo. Uma tristeza grande. Mas não parou por aí. O marido de Dona Neuza descobriu que tinha diabetes aos 73 anos de idade. Seu Manuel precisou amputar as 2 pernas e morreu meses depois. Perdeu a vista, ficou cego. Ele ficava dentro de casa só batendo assim, e eu quem carregar com o carrinho assim, andando e carregando ele assim nas costas. Depois as pernas dele começou, os pés, os dedos ficando pretos. Os dedos tudo preto, tudo preto. Aí pronto, quando a gente entrou em ação mesmo, levou para o HU, aí terminou operando. De acordo com a ONU, a maior causa de amputação no Brasil é o diabetes. São cerca de 55 mil procedimentos por ano, o equivalente a cerca de 70% dos casos de amputação no país. Mundialmente, o número é ainda mais assustador. A cada minuto, 3 pessoas têm um membro retirado por causa da doença. Acidentes de trânsito também estão entre as principais causas de amputação de membros. Esse tipo de cirurgia faz parte da rotina deste ortopedista, que trabalha no Hospital de Trauma de Campina Grande. Ele explica que a decisão de amputar um membro nem sempre é fácil de ser tomada, já que marca a vida do paciente. Na minha visão, uma das cirurgias mais difíceis de se fazer do ponto de vista que você vai mudar completamente a vida do doente, né? Então, você retirar um membro, você submeter o paciente a uma amputação de um membro inferior ou de membro superior que seja, é muito traumatizante, né? Foi assim com Renan. Durante uma viagem de moto entre Natal e Campina Grande, ele acabou caindo e teve as pernas esmagadas por um carro que vinha logo atrás. O que me ajudou um pouco foi o fato de ter acordado na pista ainda e ter visto o estrago que estava. Então eu mesmo entendi que ia ser muito difícil o procedimento médico para salvar um dano tão grande na perna. Uma das pernas quebrou em 7 lugares. A outra foi impossível de salvar. Renan caminha com a ajuda de uma prótese. O período de adaptação foi longo, mas hoje ele conseguiu superar os obstáculos. O mais importante para mim, eu acho que foi um amigo meu, Bismarck, que virou um amigo meu, chegar na minha casa, entrar no meu quarto andando de prótese, né? Então, foi aquele momento que eu pensei, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Como é a tua vida hoje? A minha vida hoje é normal, né? Como as pessoas classificam. Trabalho, malho, saio com meus amigos, namoro, faço tudo normal. Veja a seguir. Feriadão da Semana Santa traz resultados positivos no combate à Covid-19. E ainda, chuvas reacendem a esperança de paraibanos e contribuem para a recarga de mananciais. A gente volta com o Borborema Notícias trazendo uma excelente notícia: a queda no número de casos de mortes por Covid-19 em Campina Grande e no estado. Essa queda é um reflexo do feriadão da Semana Santa, quando alguns feriados foram antecipados. No mês passado, o governo estadual publicou um decreto que gerou polêmica. A decisão era de antecipar 3 feriados na Semana Santa e criar um feriadão. Isso aconteceu entre os dias 29 de março e 2 de abril. A medida foi para tentar conter o avanço da Covid, já que o mês de março foi o pior desde o início da pandemia. No dia 31 de março, por exemplo, a Paraíba registrou 1.553 novos casos e 70 óbitos. Mas será mesmo que medidas como essa surtem efeito? Esse infectologista que cuida de pacientes com Covid diz que sim. Isso é eficaz. O ideal é que fosse mais tempo. Como a gente vê o resultado disso? 14 dias depois. Por que 14 dias? Porque são 5 dias de incubação e as pessoas que se internam em torno do 8º, 10º dia. Então ficaria entre 13 e 15 dias depois do lockdown para a gente ter um resultado disso nos hospitais. O reflexo que a gente vê agora, da diminuição, tem um componente desse feriadão.
Quase um mês depois da medida, a maioria dos municípios que estavam na bandeira laranja foi para a bandeira amarela. O boletim desta quarta, feito pela Secretaria Estadual de Saúde, registra 1.108 novos casos e 29 mortes pela doença. Os números mostram que o feriadão teve um efeito leve quando se fala de estado, mas significativo para Campina Grande. A Paraíba, por exemplo, apresentou uma redução de 4,7% nos casos e Campina Grande apresentou uma redução de 18,1%. Nos óbitos, essa redução foi de 34,5% para Paraíba e a média móvel de Campina Grande passou de 4 óbitos por dia para 3 óbitos por dia. A gente entende que precisa ter mais alguns dias para a gente avaliar melhor. Mas, por enquanto, houve uma redução, sim. O pesquisador explica ainda a atual situação da pandemia na Paraíba. A curva de casos na Paraíba está estabilizada, ainda em números elevados, mas há uma tendência de decrescimento nos próximos dias. E de óbitos, sim, na Paraíba vem caindo de maneira sustentável os óbitos. Isso é explicado também pela baixa taxa de ocupação dos leitos de UTI. Em um item, os especialistas são unânimes. A única forma realmente de conter a pandemia é com distanciamento social, já que, pelo visto, estamos longe de vencer a pandemia. Hoje a melhor forma é o distanciamento social. Enquanto a gente não consegue uma vacinação da população crítica, isso é muito importante. E ainda nas boas notícias, vamos falar das chuvas que caíram em muitos municípios paraibanos nas últimas 24 horas. Confira as maiores precipitações. Camalaú, 46,1 milímetros. São Mamede, 39,2. Cochichola, 39 milímetros. Salgadinho, 34,9. Cajazeirinhas, 34. Emas, 33,7 milímetros. São Bentinho, no Sertão, 33,6 milímetros. Sumé, 32,8 milímetros. Pedra Lavrada, no Curimataú, 28,8 milímetros. Souza, 27,2 milímetros. Os dados são da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. E o resultado dessa chuva está justamente na sangria do açude Manuel Marcionilo, em Taperoá, no Cariri. O manancial está sangrando desde ontem e a gente confere um pouco desse belo momento. Que beleza, né? E os empreendedores de Campina continuam enviando vídeos para a gente, divulgando seus produtos ou serviços. É a campanha Supera Campina. Confira. Olá, sou Custódio Silva e essa é a Barbearia Silva, situada no bairro de Santa Terezinha. Vem conhecer nossos trabalhos? Trabalhamos com corte social, degradê navalhado, fazemos barba desenhada, trabalhamos também com redutora de volume, redutora masculina, hein? É isso aí, Custódio Silva, Barbearia Silva. No próximo bloco você confere que o campinense continua se preparando para jogar em casa pelo Campeonato Paraibano. E ainda, 13 perde clássico e liderança para o Botafogo. Tivemos a abertura da segunda rodada do Campeonato Paraibano nessa quarta-feira com o clássico Tradição. Botafogo e 13 se enfrentaram no estádio O Almeidão e o Belo levou a melhor e de quebra assumiu a liderança da competição com 100% de aproveitamento. Vamos conferir como foi o jogo. O primeiro gol do Belo foi marcado aos 30 do primeiro tempo. Após desarme da defesa do Galo, a bola sobrou para Juninho, que mandou para as redes. Botafogo 1-0. No segundo tempo, o segundo do alvinegro da Estrela Vermelha, Marcos Aurélio, que contou com desvio. Botafogo 2, 13-0.
Resultado deixa o Belo na liderança da competição. O campinense continua se preparando para enfrentar o Nacional de Patos no domingo aqui em Campina Grande. O preparador físico Vitor Barros, que chegou esta semana, falou sobre o desafio de tentar trazer a torcida, que anda desconfiada, para o lado do time e de ter que dar resultados urgentemente. A gente precisa para ontem dos resultados, né? A torcida ela anseia por isso. E o desafio está sendo lançado, né? Viemos com a perspectiva de poder fazer o melhor trabalho e, quem sabe, dar continuidade na Série D. Fazer com que a torcida ela compre, né? Novamente essa nossa ideia, e esse é o nosso objetivo, de fazer com que a torcida esteja ao nosso lado. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite.